Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 6 de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Então, nessa aula de número 6, nós vamos dar continuidade aos estudos minerais secundários, vamos falar da importância dos colóides no solo. Na aula anterior, nós vimos o que são colóides do solo. Os colóides do solo, quando se fala de colóides do solo, estamos falando, sobretudo, de argila e matéria orgânica na forma de humus, matéria orgânica umificada, né? Lembrando que os colóides são aquelas partículas muito pequenas no solo, que tem 10 a menos 6 a 10 a menos 9 metros, ou seja, de partículas que têm dimensão entre 1 micrômetro e 1 nanômetro, né? E vamos começar, a partir do estudo, vamos começar a estudar a importância dessas propriedades físico-químicas do solo, sobretudo as propriedades físico-químicas são influenciadas por esses colóides do solo, e aí vamos ver o conceito de superfície específica. E aí terminamos a aula anterior justamente lançando esse questionamento. O tamanho coloidal dos minerais de argila e da matéria orgânica do solo influencia o comportamento do solo de forma diferente da influência do silt e da areia? Então, do ponto de vista do comportamento físico e químico do solo, quem influencia mais? Os colóides do solo, argila e matéria orgânica, ou areia e silt? Então, esse é um questionamento. E aí nós introduzimos o estudo das propriedades físico-químicas do solo. Então, a argila, ao contrário da areia, é bastante ativa quimicamente. Então, essa expressão ela é muito comum nos livros de ciência do solo. A argila, ao contrário da areia, é bastante ativa quimicamente. Então, é uma afirmação, né? E a matéria orgânica do solo também é bastante ativa quimicamente. Então, quando você compara silt e areia com argila e matéria orgânica, isso quer dizer que quando você compara essas duas partículas, argila e matéria orgânica do solo são muito ativas. Essa atividade, então, está relacionada ao quê? O que vem a ser grande atividade? Então, a grande atividade significa que a argila e matéria orgânica influenciam muito mais o comportamento físico e químico do solo do que a areia e silt, né? Então, ela exerce grande influência, ela consegue modificar alguns aspectos físicos e químicos do solo que a areia e o silt não conseguem. Por isso que ela é chamada constituinte muito ativo no solo. Aí vem, e por que será que a argila e matéria orgânica apresentam grande atividade, né? O que significa essa grande atividade? Então, a grande atividade significa grande capacidade de influenciar o comportamento físico e químico do solo, né? Agora, por que será que a argila e matéria orgânica apresentam essa grande atividade? Então, porque normalmente as partículas menores são as mais ativas, mas por que as partículas menores são as mais ativas? Ou seja, por que as partículas menores influenciam mais o comportamento do solo? Então, no caso, por que as partículas de argila e matéria orgânica influenciam mais o comportamento físico e químico do solo? Então, a grande atividade da fração argila e da matéria orgânica deve-se ao pequeno tamanho de suas partículas e, por consequência, como ela tem grande superfície, o tamanho dessas partículas são muito pequenas, ela vai apresentar grande superfície específica. E essa grande superfície específica vai apresentar cargas, né? Então, respondendo aquela questão, por que a argila e matéria orgânica são constituintes muito ativos no solo? Por que a argila e matéria orgânica exerce grande influência no comportamento químico e físico do solo? Então, isso acontece porque suas partículas são muito pequenas, são partículas coloidais. O conjunto de partículas coloidais apresenta grande superfície específica e nessa grande superfície específica ocorre a manifestação de cargas, né? Então, por isso que essas argilas exercem grande influência no comportamento do solo. Agora, como é que a superfície específica, né, responder essa pergunta, como essas características podem influenciar o comportamento do solo? Ou seja, como a grande superfície específica e a presença de cargas na superfície da argila e da matéria orgânica podem influenciar o seu comportamento físico e químico. As argilas, sobretudo as argilas silicatadas, apresentam-se no solo na forma de lâminas. Lâminas muito pequenas, lâminas minúsculas, lâminas de tamanho coloidal. Essas partículas, né,
essas partículas, então, elas têm essa superfície exposta, né? Ela tem a superfície exposta. Tanto essa superfície externa aqui como a superfície interna, né? Então, muitas vezes, eu costumo dizer que a argila e matéria orgânica tem tamanho coloidal, tem tamanho, pode chegar a 1 nanômetro. Então, as partículas coloidais é como se fosse a manifestação do comportamento da argila e da matéria orgânica no solo, é como se fosse a nanotecnologia natural, né? A ação da nanotecnologia natural. Essa nanotecnologia atua no solo, sobretudo, essa nanotecnologia natural atua no solo, sobretudo, devido ao tamanho das suas partículas, que são partículas nanométricas, né? Além disso, essa grande superfície das argilas manifestam cargas. As argilas e matéria orgânica manifestam cargas positivas e negativas. Normalmente, nos materiais didáticos, você vai ver a presença de cargas negativas, né? É porque é o seguinte, as cargas negativas muitas vezes são muito superiores às positivas, né? Então, argila e matéria orgânica manifestam cargas negativas e positivas. Geralmente, as cargas negativas elas são representadas porque elas estão em maior quantidade, maior número. A argila e matéria orgânica exerce grande influência no comportamento do solo porque tem grande superfície exposta e presença de cargas. O que é a superfície específica? Então, como a superfície específica influencia o comportamento do solo? Como é que essas argilas manifestam o seu comportamento? Então, vamos ver aqui. Ó. A argila apresenta grande superfície específica, grande superfície exposta, né? A superfície específica refere-se à área pela unidade do peso do material considerado. Então, a superfície específica é a relação, é a divisão entre área e peso ou massa, né, de um corpo. Então, quando você divide a área de um corpo pelo seu peso, você vai ter a superfície exposta ou a superfície específica, né? Para entender essa superfície específica, né, o que é isso, vamos fazer um cálculo aqui só para a gente ter uma ideia do qual o significado da superfície específica. Então, nós temos esse cubo aqui. Esse cubo ele tem 8 centímetros de aresta. Né? O cubo tem 8 centímetros de arestas. E o cubo tem 6 faces quadradas. Então, para saber qual é a área de uma face quadrada, eu calculo a área de um quadrado. Multiplicando essa área de um quadrado vezes 6, eu vou ter a área total exposta. Esse mesmo cubo, o que eu vou fazer com esse cubo? Eu vou dividir esse cubo em 4 partes de tamanho igual. Vou pegar esse cubo, cortar ele aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, aqui, aqui. Cortar aqui, aqui, aqui. E aí eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4 cubinhos de 2 centímetros de aresta. Vou calcular a área exposta de um cubinho desse aqui, multiplicar pela totalidade dos cubinhos e vou ter a área exposta do total de cubo. Depois eu divido pela massa do conjunto de cubos, eu vou ter a superfície exposta. Então a pergunta é: quem tem maior área exposta? Esse cubo grande aqui ou o conjunto de cubos pequenininhos aqui? Observe que eu não vou estudar a área exposta de um cubo aqui. A área exposta de todos os cubinhos aqui. Qual terá maior exposta? Então, para responder isso, nós vamos utilizar a mão da matemática, né, que vai nos ajudar a fazer esse cálculo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, qual é a área exposta total do cubo grande? A área exposta total do cubo grande. Depois vamos calcular a sua superfície específica. Depois nós vamos, qual é a área exposta do conjunto de cubos pequenos? Qual é a área exposta aqui do conjunto de cubos pequenos? E depois, qual é a superfície específica do conjunto de cubos pequenos aqui? Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora, né? Então, letra A, cálculo da área exposta total do cubo grande. Então, o cubo grande ele tem 8 centímetros de aresta, que é o lado dele. Então, a face do cubo é quadrada, logo a fórmula do cálculo da área da face quadrada é lado ao quadrado, né? Lado ao quadrado. Então, o que nós vamos ter? O lado tem 8 centímetros, 8 centímetros ao quadrado vai ser quanto? 8 vezes 8, 64. Então, a área de uma face quadrada, 64 centímetros quadrados é a área de uma face quadrada. Então, logo, a área de uma única face quadrada é 64 centímetros quadrados, a área de uma única face quadrada.
Agora, o seguinte, como o cubo ele tem 6 faces quadradas, né? Então, a área de uma face quadrada é 64 centímetros quadrados. Então, a área de 6 faces quadradas vai ser quanto? 64 centímetros quadrados vezes 6. Então, esse cubo tem 64 vezes 6, 384 centímetros quadrados. É a área das 6 faces quadradas. Então, letra A, então nós obtivemos aí o resultado da letra A. Nós vamos ter 384 centímetros quadrados, é a área das 6 faces quadradas. E o próximo cálculo agora é justamente o cálculo da superfície específica. O que é a superfície específica? É a área dividido pela massa e o peso, né? A área, nós vimos que a área que nós temos aqui das 6 faces quadradas é 384 centímetros quadrados, dividido pelo peso ou massa, que é 300 gramas. Quanto é que vai ser a superfície específica? Então, conforme calculado anteriormente, a área exposta é de 384 centímetros quadrados. A massa do cubo é de 300 gramas, assim o cálculo da superfície específica vai ser a área, 384 centímetros quadrados, dividido por 300 gramas. Então, nós vamos ter uma superfície específica de 1,28 centímetros quadrados, certo? Então, assim, a superfície específica do cubo grande é de 1,28 centímetros quadrados por grama. Então, esse cubo grande aqui, ele tem 384 centímetros quadrados de área exposta e 1,28 centímetros quadrados por grama de superfície específica. Então, a letra B. Agora, a gente vai fazer o cálculo da letra B. Qual é o cálculo da letra B? Qual é a área exposta do conjunto de cubos pequenos? Então, a área exposta do conjunto de cubos pequenos. Então, o que é que nós vamos fazer? Calcular a área exposta de uma face quadrada, multiplicar por 6, então eu vou ter a área exposta desse cubinho aqui. Multiplicar pela quantidade de cubinhos, eu vou ter a área exposta do conjunto de cubos pequenos. Então, a face do cubo pequeno é quadrada, logo a fórmula do cálculo da área é lado ao quadrado, não é isso? Então, quanto é que vale o lado aqui? 2 centímetros. 2 centímetros ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 centímetros quadrados. Como eu tenho 6 faces quadradas, vou multiplicar 4 vezes 6, não é isso? Então, a área de uma única face quadrada é 4 centímetros quadrados. A área de 6 faces quadradas, quanto é que vai ser? 4 vezes 6. Então, nós vamos ter a área das 6 faces quadradas do cubo pequeno é 24 centímetros quadrados, né? Então, a área das 6 faces quadradas vai ser quanto? 24 centímetros quadrados. Então, assim, a área exposta total de um cubo pequeno é 24 centímetros quadrados. Quantos cubos pequenos nós temos? 4 vezes 4 vezes 4, né? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Eu tenho 64 cubos. Então, qual vai ser a área exposta total aqui? É a área de um cubo multiplicado pelo total de cubos, que é 64, né? Então, a área exposta total do conjunto de cubos aqui vai ser 24 vezes 64. Nós vamos ter uma área exposta total de 1.536 centímetros quadrados, né? É a área total exposta do conjunto de cubos pequenos. Agora, vamos calcular a superfície específica. Qual é a superfície específica do conjunto de cubos pequenos? Então, a área total do conjunto de cubos pequenos, 1.536 centímetros quadrados. A massa do cubo continua a mesma, a massa do conjunto de cubos aqui, porque eu fatiei esse cubo sem perder nada de matéria. Então, nós tivemos 300, as 300 gramas continua, né? Então, 1.536 dividido por 300 vai dar quanto? 5,12 centímetros quadrados por grama. 5,12 centímetros quadrados por grama é a superfície específica. Então, comparando aqui, né? Comparando a área, então a área total do cubo grande, 384 centímetros quadrados. Superfície específica, 1,28 centímetros quadrados por grama. Agora, do total de cubos pequenos, área superficial, 1.536 centímetros quadrados. A área superficial total aqui, somando a área de todos esses cubinhos pequenos. Superfície específica, 5,12 centímetros quadrados por grama. Assim, qual é a resposta da primeira pergunta que eu fiz lá? Quem tem maior superfície exposta, o cubo grande ou o conjunto de cubos pequenos? Então, o conjunto de cubos pequenos tem uma superfície de 1.536 centímetros quadrados. Então, a área exposta é bem maior.
quase 5 vezes mais, né? Qual a superfície específica? Então, um conjunto de cubos pequenos tem maior superfície específica, 5,12 centímetros quadrados por grama. Qual o objetivo de fazer esse cálculo aqui? Com que objetivo estamos fazendo esse cálculo? O objetivo de fazer esse cálculo é o seguinte. Então, nós vimos que a argila e matéria orgânica exerce grande influência no comportamento do solo. Por quê? Porque tem grande superfície exposta e presença de cargas em sua superfície. Qual a influência dessa superfície exposta? Então, aí nós mostramos que realmente Qual a influência dessa superfície exposta? Então, o que nós mostramos a partir desse cálculo aqui? Mostramos a partir desse cálculo que um corpo, quando se subdivide, tem maior superfície exposta, né? Um corpo, quando se subdivide, tem maior superfície exposta. Como as partículas de argila e matéria orgânica têm maior superfície exposta, como as partículas de argila e matéria orgânica têm tamanhos muito pequenos, né, tamanhos coloidais, para uma mesma massa, essas partículas terão maior superfície exposta. Não entendi. Então, vamos repetir. Então, vamos supor que eu tenho 1 quilo de areia e 1 quilo de argila. Quem terá maior superfície exposta? 1 quilo de areia ou 1 quilo de argila? Então, 1 quilo de argila, 1 quilo de matéria orgânica, vai ter uma superfície exposta muito maior do que 1 quilo de areia. Por quê? Porque as partículas, quando elas se subdividem, a área exposta aumenta. Então, a massa é a mesma, 1 quilo. Mas quem está mais subdividido? A argila e matéria orgânica. Então, elas apresentam grande superfície exposta, grande superfície específica, né? Nós tentamos mostrar isso aqui por meio desse desenho aqui, por meio desse cálculo que nós fizemos. Então, um corpo, quando se subdivide, a área exposta dele aumenta. Então, a grande superfície específica da argila e da matéria orgânica é consequência do seu alto grau de subdivisão, né? Na argila e na matéria orgânica, as partículas individuais são tão pequenas que só podem ser distinguidas com o auxílio de microscópio eletrônico, tá? Então, são partículas muito pequenas. Agora, qual a influência dessa grande superfície específica da argila e da matéria orgânica? Qual a influência dessa grande superfície específica da argila e da matéria orgânica? A grande influência é o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou, ao mergulhar os cubos em um balde com água, esta vai se distribuir em maior superfície no cubo grande ou no conjunto de cubos pequenos. Por quê, né? Então, você pegou aquele cubo grande, misturou em um balde, colocou dentro de um balde com água. Você pegou o conjunto de cubos pequenos, colocou dentro do balde com água. Aí a pergunta é, a água vai se distribuir em maior superfície, né? No cubo grande ou no cubo pequeno? Então, o que vai acontecer? No cubo grande, a água vai se distribuir em 384 centímetros quadrados. No cubo pequeno, a água vai distribuir em 5,12. No conjunto de cubos pequenos, a água vai distribuir por 1.536 centímetros quadrados. Então, você vai ter muito mais moléculas de água em contato com o conjunto de cubos pequenos do que no cubo grande. Então, essa é a influência da superfície específica, né? Então, quanto maior a superfície específica de um corpo, quanto mais subdividido um corpo, maior a sua superfície específica, maior a sua capacidade de interação, né? Maior capacidade de interação. Aí vem a pergunta, a mesma coisa acontece quando a gente transfere esse raciocínio para areia e argila, né? E matéria orgânica, né? Ao mergulhar 1 quilo de areia e 1 quilo de argila e 1 quilo de matéria orgânica em um balde com água, a água vai se distribuir em maior superfície em 1 quilo de areia e 1 quilo de argila. Então, a água vai se distribuir por maior superfície em 1 quilo de argila e 1 quilo de matéria orgânica. Por quê? Porque essas partículas estão mais subdivididas, né? Essas partículas estão mais subdivididas, a massa é a mesma, porém o conjunto de partículas de argila é muito maior do que o conjunto de partículas de areia, assim como o conjunto de partículas de matéria orgânica vai ser maior do que um conjunto de 1 quilo aqui de partículas de areia. Então, a água se distribui em maior superfície, então ela vai interagir mais com
1 quilo de matéria orgânica com 1 quilo de argila. Assim, essas partículas exercem maior influência no comportamento do solo. Por quê? Então, porque a capacidade de interação vai ser maior. Então, a argila interage com a água, interage com os micro-organismos, interage com a solução do solo, mais do que 1 quilo de areia. Observe que a massa é a mesma, porém a superfície específica muda, né? Então, com isso, nós respondemos parte daquela questão, né? Então, por que a argila e matéria orgânica exerce grande influência no comportamento do solo? Então, devido à sua grande superfície específica e devido à presença de cargas. Explicamos aqui a influência da superfície específica. Na próxima aula, vamos explicar a presença de cargas. Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.